Os 1260, 1290 e 1335 dias. Uma resposta às interpretações futuristas de Samuel Ramos e companhia. Este vídeo buscará responder às alegações futuristas de Samuel Ramos e outros irmãos, apresentando uma defesa da interpretação dos pioneiros adventistas. Veremos os erros e contradições do Samuel Ramos e companhia, e suas desobediências aos conselhos de Deus através do espírito de profecia e dos pioneiros fundadores. O Samuel Ramos e outros irmãos estão aplicando as profecias de tempo em Daniel 12, versos 5 a 13, ao futuro. Rejeitando o entendimento dado por Deus aos pioneiros adventistas, que coloca os 1260, os 1290 e 1335 dias como tempos proféticos no passado. Mas o Samuel Ramos e outros irmãos alegam que esses períodos de tempo devem ser entendidos como dias literais ainda por vir. Veremos que esta interpretação de Samuel Ramos e companhia contém uma série de problemas que tornam esta interpretação inaceitável, pois contradiz as profecias, e joga por terra a sequência dos eventos finais que Deus ordenou. Veremos que nossos pioneiros não seguiram fábulas ardilosamente planejadas, que eles realmente foram orientados por Deus, quando pesquisaram e pregaram as verdades dessas profecias. Eles nos transmitiram uma rica herança. E que as profecias de tempo profético, dos selos e das trombetas, têm apenas um cumprimento profético. Samuel Ramos diz: por isso que nós sabemos com certeza quando começa o tempo profético de 1260, 1290 e 1335. Começa com o decreto dominical. E quando é que termina os 1260 dias? Com a queda papal. Segundo Samuel Ramos, a lei dominical dá início aos 1260 dias. Começa na lei dominical e termina na queda do papado. A lei dominical também dá início aos 1290 dias, que começam na lei dominical e termina na ressurreição especial. 30 dias depois dos 1260 dias. A lei dominical também dá início aos 1335 dias. Começa na lei dominical e termina quando Deus falar o dia e a hora da sua volta. 45 dias após os 1290 dias. Então vamos prestar muita atenção, e ver no que essa teoria vai dar. Segundo Samuel Ramos e companhia, vindo a lei dominical, começa a contar 1260 dias. E quando esses 1260 dias terminar, o papado chega ao seu fim. Depois que o papado chega ao fim, passa-se mais 30 dias, e se cumpre os 1290 dias. Quando se cumpre os 1290 dias, acontece a ressurreição especial. Depois passa mais 45 dias e se cumpre os 1335 dias. E no dia que completa os 1335, Jesus anuncia o dia e a hora da sua volta. Agora vamos prestar muita atenção, para você ver que bagunça e contradição vai resultar essa teoria. Ele diz que essa teoria não marca o dia do fechamento da porta da graça. Será verdade isso? Vejamos. Suponhamos que o decreto dominical seja aprovado em 1º de janeiro de 2026. Porque vai ter uma data que vai dar início à lei dominical, ou pelo presidente dos Estados Unidos ou pela Suprema Corte. Vai ter uma data. Após essa data, passa-se 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Que termina em 14 de junho de 2029. Depois passa mais 30 dias, completando 1290 dias, que termina em 14 de julho de 2029. Depois, passa mais 45 dias. Que termina em 28 de agosto de 2029. Então, como você pode ver, dá para saber o dia que o decreto dominical terá o início. Dá para saber o dia que papado vai cair. O dia da ressurreição especial. O dia que Jesus vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. E o dia do fechamento da porta da graça. Observe. Se fosse verdade que essa teoria, de que o papado é o rei do norte, e que os 1260, 1290 e 1335 dias são literais para o futuro, a porta da graça fecharia no final dos 1260 dias. Que no exemplo que eu citei, seria em 14 de junho de 2029. Se o Papa cai no final dos 1260 dias, a porta da graça fecha no final dos 1260 dias, pois Daniel 11, verso 45 diz que quando o rei do norte cai, em seguida fecha a porta da graça. Temos então uma data para o fechamento da porta da graça. Ou seja, no dia em que o Papa for destruído, fecha a porta da graça. Tem que ser assim, pois quando o papado chega ao seu fim, inicia a contagem dos 30 dias, para completar os 1290 dias.
Isso contradiz as orientações que Deus nos deu, dizendo que não saberemos o dia em que a porta da graça se fechará. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem terminará ou quando o tempo de graça chegará ao fim. Maranata, página 105. Nessa falsa teoria de Samuel Ramos e companhia, dá para saber o dia do fechamento da porta da graça, que é o dia em que o Papa chegar ao seu fim. Agora, guarde essas informações, e observe o que ele vai dizer sobre as trombetas. Depois voltaremos nesse gráfico. Após o fechamento da porta da graça, começa a primeira trombeta. Após o fechamento da porta da graça, começa a primeira trombeta. Não sabemos quanto tempo será a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Mas sabemos quanto tempo será a quinta e a sexta. 541 dias. Então, ele diz que as 7 trombetas vão começar a tocar após o fechamento da porta da graça. E termina na ressurreição especial. E diz que o tempo para a quinta e a sexta trombetas tocar são 541 dias. Sem falar do tempo da primeira, segunda, terceira e quarta trombetas. Vamos colocar 10 dias em cada uma das 4 primeiras trombetas. Que dá 40 dias. Com os 541 dias da quinta e sexta trombeta, vai dar no mínimo 581 dias ou mais. Mas vamos dizer que é 581 dias as 6 primeiras trombetas. Mas observe que são apenas 75 dias do fechamento da porta da graça, até o dia que é anunciado o dia da volta de Jesus, quando segundo ele, toca a 7ª trombeta, anunciando o dia da volta de Jesus, terminando os 1335 dias, segundo a sua teoria. Agora pense. Como ele vai encaixar 581 dias, até o dia que é anunciado o dia da volta de Jesus, se é apenas 75 dias? Percebeu a falsidade dessa teoria? E observe que não falamos do tempo que a 7ª trombeta vai tocar. Porque terá um tempo. Então, ele diz que é na 7ª trombeta que será anunciado o dia e a hora da volta de Jesus. Então não tem como encaixar os 581 dias aqui. Tirando os 75 dias até ao anúncio da volta de Jesus, sobram 506 dias, ou seja, 1 ano e 5 meses. Mesmo que ele dissesse que esses 506 dias vai se cumprir do anúncio do dia e hora da volta de Jesus até a sua volta, não daria certo, porque depois que é anunciado o dia e a hora, não vai demorar quase 2 anos para Jesus voltar. Ele disse que esse tempo das trombetas acontece antes da volta de Jesus. Todo esse tempo tem que ser 75 dias, e não 581 dias. Se ele disse que só a quinta e a sexta trombeta levam 541 dias. Vocês perceberam o terrível erro e contradição do Samuel Ramos e seus discípulos? Percebeu o problema de pegar uma profecia que já se cumpriu no passado e aplicá-la para o futuro? Esse ensino é uma característica dos falsos ensinadores. Mas tem muito mais erros. Fique atento e você verá mais. E quando é que termina os 1260 dias? Com a queda papal. Ele vai cair. Ele vai ser derrubado. E ele não vai se levantar jamais. Será o fim do poder papal. Observe que ele disse que o papado chega ao fim no final dos 1260 anos. Ou seja, no fechamento da porta da graça. E ele diz também que o papado é o rei do norte. Se o papado é o rei do norte, e ele cai no fechamento da porta da graça, por que, após o fechamento da porta da graça o papado ainda está agindo? A Bíblia diz que após o fechamento da porta da graça, o trono da besta será atingida com a quinta praga, mas o Samuel Ramos diz que ele já chegou ao fim no final dos 1260 dias? Observe o que diz a Bíblia. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Apocalipse 16, verso 10. Se o papado caiu no fechamento da porta da graça, por que na sexta praga o papado se une com o protestantismo, com o espiritismo para fazer um decreto para matar o povo de Deus? Observe. E o sexto anjo derramou a sua taça. E da boca do dragão, espiritismo, e da boca da besta, papado, e da boca do falso profeta, protestantismo apostatado, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse 16, versos 12 e 13. Observe que no período do derramamento das pragas, ele ainda não foi destruído, e a teoria do Samuel Ramos e seus discípulos cai por terra. O papado chegará ao seu fim só na volta de Jesus, observe esses textos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca,
e destruirá pelo resplendor de sua vinda, 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Quem é esse homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo que o Senhor o destruirá na sua vinda? Ellen White responde: este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição, e o iníquo, representa o papado. O Grande Conflito, página 356. Tiago White também diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e destruirá pelo resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. O homem do pecado, o papado, será destruído com o brilho da vinda de Cristo. E, ao mesmo tempo, aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, e aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, perecerão sob a vingança do fogo flamejante, que acompanha a revelação do Filho de Deus do céu. Quando os pagãos, os papistas, e todos os outros que não obedecem ao Evangelho de Cristo, forem destruídos, não poderá haver uma pessoa perversa vivendo. Tiago White, O Segundo Advento, página 6. Se o tempo de angústia é 75 dias, contradiz a Bíblia que diz que o tempo de angústia será de 1 ano. Observe. Por isso suas pragas virão em um dia: a morte, e o luto, e a fome. E ela, a grande Babilônia, será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18, verso 8, Bíblia King James. Esse dia aqui é profético, e simboliza 1 ano. Não pode ser literal, pois o texto diz que quando as pragas caírem, haverá fome. E não se pode instalar uma fome em um dia. Aqui está falando da queda das 7 pragas sobre os ímpios, no tempo de angústia, que será em 1 ano. Portanto, é 1 ano, e não 75 dias. Uriah Smith, em seu livro Daniel e Apocalipse, falando sobre esse verso 8 de Apocalipse 18, diz: sem dúvidas, as pragas de Babilônia são as 7 últimas pragas. O que se infere claramente da linguagem deste versículo, em relação com Isaías 34, verso 8, é que esses terríveis castigos durarão 1 ano. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Isaías 34, verso 8. Daniel e Apocalipse, página 530. Outro ponto. O tempo de angústia não pode ser 75 dias, pois contradiz o espírito de profecia, que diz que quando for anunciado o dia, e a hora, da volta de Jesus, ainda vai demorar vários dias para ele voltar. Talvez 20, ou 30 dias. O sinal da volta de Jesus, que é a nuvem que o acompanha, demorou vários dias para sair do Santíssimo, para o Oriente. Veja essa visão de Ellen White. Vi uma nuvem flamejante, aproximar-se de onde Jesus estava. Então Jesus tomou o seu lugar na nuvem que o levou para o Oriente, onde ela apareceu primeiro aos santos na terra, uma pequena nuvem escura, que era o sinal do Filho do Homem. Enquanto a nuvem passava do Santíssimo, para o Oriente. O que levou vários dias. A sinagoga de Satanás adorava prostrada aos pés dos santos. Meditação Matinal Maranata, 1977, página 285. Isso acontece após Jesus anunciar o dia e a hora da sua vinda. Observe agora mais uma loucura e contradição que o Samuel Ramos vai dizer. Agora vocês neste gráfico, vocês percebem que existem aqui 794 dias entre o decreto dominical e o quê? O fechamento da porta da graça. Isto aqui nós colocamos somente para ter uma ideia do tempo que existe entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Ele diz que do decreto dominical até o fechamento da porta da graça são 794 dias. Isso contradiz o que ele ensina, pois ele disse que do decreto dominical até o fim do papado são 1260 dias. Isso porque ele ensina que o rei do norte é o papado, e Daniel 11, verso 45, diz que assim que o rei do norte chega ao fim, a porta da graça se fecha. Então a porta da graça se fecha no final dos 1260 dias. Só que agora ele está dizendo que não é mais no final dos 1260 dias, mas no final dos 794 dias. Isso contradiz o que ele ensinou. Os 1260 dias ficam incompletos. Fica faltando 466 dias para completar os 1260 dias. Percebeu a contradição? E o que ele vai fazer agora, com esses 466 dias que faltam para completar os 1260 dias? Contradiz seu ensinamento,
pois agora o papado chega ao fim nos 794 dias, e não mais no final dos 1260 dias. Você consegue entender o problema de pegar uma profecia de tempo, que já se cumpriu no passado e aplicá-la para o futuro? É para esses falsos ensinadores que Ellen White diz: não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens e amontoam-na como prova em torno das teorias que afirmam. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração do Espírito Santo, que deu poder e força às mensagens passadas, vindas ao povo de Deus. Cristo em seu santuário, página 16. Agora, outro ponto importante que você precisa saber. Tem outros irmãos que ensinam um pouco diferente do Samuel Ramos, mas tem o mesmo problema. Joga por terra a sequência exata dos acontecimentos que Deus ordenou. Eles dizem que não é nos 1260 dias que começa o decreto dominical, e vai até o fechamento da porta da graça, mas começa nos 1290 dias. Eles ensinam que do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, são 1290 dias. E do fechamento da porta da graça, até o anúncio do dia e da hora da volta de Jesus, são 45 dias. Formando o total de 1335 dias. E que o grande tempo de angústia é de 45 dias. Nós já vimos que o grande tempo de angústia é de 1 ano, e não 45 dias. Vimos também que Ellen White nos disse que do anúncio do dia e da hora da volta de Jesus, até a sua volta, a nuvem, ou a comitiva que acompanha Jesus, saiu do lugar santíssimo e se dirigiu para o Oriente, e isso demorou vários dias. No tempo de angústia vai acontecer muitas coisas que não pode se dar em um pequeno espaço de tempo de 45 dias. Por exemplo, acontecerá a guerra do Armagedon, na sexta praga, onde muitas nações vão se dirigirem para Israel para guerrear. É no tempo de angústia que Ellen White nos diz que serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. E isso não pode acontecer em 45 dias. Ellen White nos diz: 4 poderosos anjos seguram os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. As nações do mundo são ávidas de conflito, mas elas são detidas pelos anjos. Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. Navios, com sua carga viva, serão sepultados nas profundezas do mar, mas devem ser mantidos sob controle, até chegar o tempo para a grande batalha do Armagedon, na sexta praga. Ellen White, Carta 79, 1900. Como isso pode acontecer em 45 dias? E em Apocalipse capítulo 10, verso 7, diz que ao ser tocada a sétima trombeta, Deus vai revelar o quê? O segredo seu. Qual é o segredo de Deus? O dia e a hora da volta de Jesus. Segundo Samuel Ramos, quando Apocalipse 10, verso 7, diz que Deus vai revelar o seu segredo, ou mistério, está se referindo ao dia e à hora da volta de Jesus. Mas não é isso que Apocalipse 10, verso 7 está ensinando. A Bíblia diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. Apocalipse 10, verso 7. Sobre o mistério de Deus que será revelado, o pioneiro A.T. Jones diz: quando a voz do sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus é manifestado ao mundo. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o Evangelho eterno, essa é a mensagem do terceiro anjo. A.T. Jones, A Mensagem do Terceiro Anjo 1893, página 112. Ellen White diz: a encarnação de Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, Cristo em vós, esperança da glória, é o grande tema do Evangelho. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele. Colossenses 2, verso 9 e 10. Vida e Ensinos, página 246. João, em Apocalipse 10, verso 7, está dizendo que, um pouco antes da volta de Jesus, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, antes da volta de Jesus, o povo de Deus estará refletindo perfeitamente seu caráter de amor, tendo obtido vitória completa sobre o pecado, pela fé. Deus manifesto na natureza pecaminosa, é o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus, é Cristo em seu povo,
refletindo sua imagem, habilitando-se o povo a levar a mensagem da salvação a cada pessoa na terra. Começou nos dias dos apóstolos e terminará no fechamento da porta da graça. Não é o anúncio do dia e da hora da volta de Jesus. Não é o que o Samuel Ramos diz. O Samuel Ramos diz que as trombetas ainda vão tocar após o fechamento da porta da graça, mas isso não é verdade, como estamos vendo. 6 trombetas já se cumpriram até o ano de 1840, e estamos no toque da 7ª trombeta desde 1844. O cumprimento da 6ª trombeta aconteceu em 11 de agosto de 1840, quando o governo turco renunciou à sua independência, e desde então é conhecido como o Homem Doente do Oriente. A 7ª trombeta começou a soar em 1844. O pioneiro Tiago White e Haskell disse: ao soar a trombeta do 7º anjo, uma série de eventos acontece, de 1844 até a eternidade. O 7º anjo, ou a trombeta do 3º ai, começou a soar em 1844. A 6ª trombeta, que deixou de soar em 11 de agosto de 1840, na queda do Império Turco. Sobre este evento, a inspiração diz: o 2º ai é passado, eis que o 3º ai vem rapidamente. A Apocalipse 11, verso 14. Tiago White, uma exposição das 7 trombetas de Apocalipse 8 e 9, página 95. A 6ª trombeta terminou em 1840. Entre a 6ª e a 7ª trombetas há um curto intervalo, designado pela palavra, rapidamente, em Apocalipse 11, verso 14. O encerramento do período profético, 2300 anos, foi em 1844, de forma que, o rapidamente, seria o tempo entre 1840 e 1844, e a 7ª trombeta começou a soar quando o tempo profético estava terminando, ou seja, em 1844. Stephen N. Haskell, A História do Profeta de Patmos, página 187. Falando sobre o cumprimento da 6ª trombeta, Ellen White nos diz: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt publicou uma explicação de Apocalipse 9, sobre a 6ª trombeta, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, no dia 11 de agosto. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Ellen White, O Grande Conflito, página 335. O soar da 7ª trombeta anuncia o início do julgamento investigativo, que ocorre antes do retorno de Cristo, que começou em 22 de outubro de 1844. Falando sobre o cumprimento da 7ª trombeta, e Apocalipse 11, verso 19, Ellen White nos diz: o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu testamento foi vista no seu templo, Apocalipse 11, verso 19. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu, e de que fora vista a arca de seu concerto, indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial, em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Ellen White, O Grande Conflito, página 433. Uriah Smith diz: o templo de Deus, o lugar onde está a arca, foi aberto, e que isso ocorreu durante o toque da 7ª trombeta, marcando o início da purificação, em 1844. Uriah Smith, Olhando para Jesus, página 232. Veja o perigo de usar uma profecia que se cumpriu no passado, e aplicá-la para o futuro. Alguns tomarão a verdade aplicável a seu tempo, e pô-la-ão no futuro. Acontecimentos, na sequência da profecia, que tiveram seu cumprimento no distante passado, são considerados futuros, e assim, por essas teorias, a fé de alguns é solapada. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 102. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era, e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal
nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. O grande conflito, página 266. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E, diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E, mais. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses, são o mesmo que tempo, tempos, e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou em 1798. Nesta ocasião o Papa foi aprisionado pelo exército francês, e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição. Se alguém leva em cativeiro irá. O grande conflito, página 439. Ouça o que o Samuel Ramos vai dizer agora. Quando Deus fala de uma forma comum de se falar, é tempo literal. Quando Deus fala de uma forma incomum, é tempo profético. Por exemplo, quando Deus fala para Jeremias, o povo de Israel vai ser levado para a Babilônia, e lá eles vão ficar quanto tempo? 70 anos. 70 anos é a forma comum de se falar ou incomum? Hein? Comum. Então é tempo literal. Deus falou para Abraão, a tua descendência vai descer para o Egito, e lá eles ficarão quanto tempo? Quanto tempo a descendência de Abraão ficaria no Egito? 430 anos. Isso é profecia de tempo literal ou tempo profético? Hein? Literal. Por quê? Porque 430 anos é uma forma comum de se falar. Agora eu pergunto, meus queridos, 42 meses é a forma comum ou incomum de se falar? Comum. Então é tempo literal. Já dizia meu pai, nem tudo que parece lógico é verdadeiro. Comum e incomum. Como você observou, o Samuel Ramos diz que quando a linguagem é incomum, o período é simbólico. Quando é comum, então, o período será literal. Essa regra que ele cita está errada e não é suficiente para interpretar a profecia. Veja isso. Em Apocalipse 12, 6, falando da perseguição que o papado moveria sobre a Igreja de Cristo na Idade Média diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, 14. Observe que Apocalipse 12, 6, diz que a igreja, que é a mulher, ficaria no deserto, porque ela seria sustentada ou alimentada, durante 1260 dias. E a linguagem é comum, mas esse tempo é simbólico. Não são 1260 dias literais, pois no verso 14, falando do mesmo acontecimento e período. A linguagem é incomum, tempo, tempos, e metade de um tempo, e o período é o mesmo do versículo 6, simbolicamente. O verso 14 é uma repetição do verso 6, uma retomada da linha do pensamento interrompido pelos versos 7 a 12, e se refere ao mesmo poder perseguidor, e os 1260 anos de perseguição papal à igreja. Observe que aqui o comum se torna incomum, e vice-versa. Então não tem lógica essa explicação do Samuel Ramos. Ora, em Daniel 12, acontece exatamente a mesma coisa do que vemos em Apocalipse 12. E ouvi o homem vestido de linho, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 12, 7. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel 12, 11 e 12. Em Daniel 12, 7, temos uma linguagem incomum, e nos versos 11 e 12, temos uma linguagem comum. Mas, ambos os períodos, comuns e incomuns, devem ser necessariamente interpretados simbolicamente,
como exige a correspondência e coerência com Apocalipse 12, além de exata exegese. Não se admite, em uma exegese correta, interpretar diferentemente os mesmos períodos, em diferentes capítulos, porque são repetições e ampliações do mesmo poder. Portanto, a regra é o seu contexto profético, apoiado por uma linguagem profética. Vemos também que as palavras um tempo, dois tempos, e metade de um tempo apontam para Daniel 7, 25, e requer uma interpretação simbólica. Os períodos de 1290 e 1335 dias estão relacionados ao tempo do fim e os 1260 dias, que é a base para os 1290 e 1335 dias. Vemos também que Daniel 12, 7 e 12, está relacionado com Apocalipse 10, 6 e 7, pois o juramento do homem vestido de linho é o mesmo juramento de Apocalipse 10. O conteúdo, já não haverá mais tempo, aponta para o tempo do fim, relacionado com o final dos 1260, e o final das 2300 tardes e manhãs, que após esse período, já não haveria mais tempo profético. Ellen White diz: nenhum período profético se estende até o segundo advento. O Grande Conflito, página 456. Os 42 meses, 1260 dias ou tempo, tempos e metade de um tempo, são o mesmo período profético mencionado em Daniel 7, verso 25 e Daniel 12, 7. Apocalipse 11, verso 2, 11, verso 3, 12, verso 6, 12, verso 14, 13, verso 5, sempre se aplica simbolicamente ao período de domínio papal entre 538 e 1798, 1260 anos. Então, não é verdadeira essa lógica do Samuel Ramos. O que disse Ellen White sobre os 1290 e 1335 dias? Em 1842, Carlos Fitch, orientado por Deus, preparou este diagrama profético, que foi publicado em 1843. Este diagrama contém as figuras dos animais e as datas das profecias de Daniel e Apocalipse. Este diagrama foi usado muito eficazmente para explicar as profecias de Daniel e Apocalipse em 1843 e 1844. E Ellen White escreveu que Deus dirigiu a publicação desse diagrama de 1843, e esse diagrama contém a profecia dos 1290 e 1335 dias, que se cumpriram no passado. Sobre esse gráfico, Ellen White diz: o Senhor me mostrou que o diagrama de 1843 foi dirigido por sua mão, e que nenhuma parte dele deveria ser alterada, que os números, as datas das profecias, eram como ele queria. Ellen White, A Verdade Presente, novembro de 1850, página 87. Se as datas da profecia dos 1290 e 1335 anos eram exatamente como Deus queria, como podemos dizer que não se cumpriram no passado? Ellen White também afirmou que este diagrama cumpriu a profecia de Abacuque 2, 1 a 4. Este diagrama usado durante o movimento de 1843, teve especial referência ao cálculo dos períodos proféticos, conforme aparece no diagrama. Já em 1842, o Espírito de Deus comoveu a Carlos Fitch a preparar um mapa profético, o que foi geralmente considerado pelos adventistas como o cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque. Escreve a visão, grava-a, sobre tábuas. Depois do desapontamento, o significado pleno dessa passagem tornou-se evidente. Assim falará o profeta. Escreve a visão, grava-a, sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2, 2 e 3. Ellen G. White, A História da Redenção, página 366. Observe no gráfico que aparece a profecia dos 1290 e 1335 anos de Daniel 12. E aqui no gráfico, está escrito o seguinte: os 1290 anos de Daniel 12, verso 11, começa em 508, quando foi tirado o sacrifício contínuo, terminando em 1798, período a partir do qual 45 anos, completam os 1335 anos, quando Daniel deve permanecer em sua sorte no fim dos dias. Os 1335 começam na retirada do sacrifício diário, em 508 d.C., que são os 45 anos, a partir do final dos 1290, terminam juntos em 1843. Então, irmãos, essa primeira evidência, claramente nos diz que os 1290 e 1335 anos de Daniel 12 já se cumpriram no passado. E não podemos aplicá-la para o futuro, pois teremos muitos problemas, como estamos vendo.
Vemos também que Ellen White apoia o cumprimento passado dessa profecia. Em uma outra citação, falando dos 1290 e 1335 dias, ela diz: 2 vezes Daniel perguntou: quanto tempo falta para o fim dos tempos? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Daniel 12, 8-13. Daniel permaneceu na sua sorte para prestar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, 1798, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo, 1843. Ellen White, Testemunhos para Ministros, páginas 114 e 115. Depois de declarar que, 2 vezes Daniel perguntou: quanto tempo faltará para o fim dos tempos? A senhora White citou os 1290 e 1335 dias, e mostrou como elas devem ser entendidas. Que essas profecias dos 1290 e 1335 dias seriam seladas até o tempo do fim, 1798. Ela está revelando aqui que os 1290 e 1335 anos foram cumpridos quando as visões de Daniel foram reveladas entre os anos 1798 d.C. e 1843 d.C. Ela mostra que a conclusão dos 1335 anos se deu quando foi proclamada pela primeira vez a primeira mensagem angélica, que ocorreu pela primeira vez em 1843 d.C. A senhora White observou que a primeira mensagem angélica foi dada pela primeira vez em 1843. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Mensagem Escolhidas, volume 2, página 104. Aqui está mais uma confirmação de Ellen White, de que os 1290 e 1335 dias já se cumpriram. Agora veja essa outra citação de Ellen White. Em sua visão dos últimos dias, Daniel perguntou: ó meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, 1798. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Mas tu vai até o fim, porque descansarás, e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel 12, 8-13. Daniel tem estado em sua sorte desde que o selo foi removido, em 1798, e a luz da verdade tem brilhado sobre suas visões. Ele está em sua sorte, dando o testemunho que deveria ser compreendido no fim dos dias. Ellen G. White, Sermões e Palestras, volume 1, página 225, 226. Aqui Ellen White cita apenas os 1335 anos. Por quê? Porque ela quer nos mostrar que a bênção ligada ao cumprimento dos 1335 anos seriam reveladas após a chegada do tempo do fim em 1798. Ou seja, quando os 1335 anos terminassem em 1843. Ela diz que a luz da verdade tem brilhado sobre suas visões. Ou seja, as profecias de Daniel, especialmente a profecia dos 2300 dias, anos, seriam reveladas, entendidas e falariam a verdade ao povo. Os fiéis que testemunharam o cumprimento dessas profecias de tempo, em 1843, logo descobririam a verdade sobre a purificação do santuário celestial, bem como outras verdades que compõem a mensagem adventista. Em uma carta de 1850, Ellen White menciona um irmão chamado Huet, de Deadweaver, que acreditava que a destruição dos ímpios e o sono dos mortos eram uma abominação, e que Ellen White era Jezabel. Ela então escreve: nós lhe dissemos alguns de seus erros no passado. Que os 1335 dias estavam terminados. E vários erros dele. Manuscript Releases, volume 6, página 251.
Alguns intérpretes futuristas dizem que nesse texto Ellen White está falando que um dos erros do irmão Huet era ensinar que os 1335 dias haviam terminado, e que esta profecia de tempo tem um cumprimento futuro. Mas não é isso que Ellen White está falando. Como já vimos nos textos anteriores, Ellen White e os pioneiros acreditavam que os 1335 dias já haviam terminado, quando ela escreveu esta declaração em 1852. O que ela está falando é que um dos erros do irmão Huet envolveu a crença de que os 1335 dias não haviam terminado naquela época, e que era para o futuro. Ela diz: dissemos alguns de seus erros no passado, mas não especifica quais foram esses erros. E que ela disse para ele que os 1335 dias já haviam terminado, pois ele estava aplicando para o futuro. E que ela falou também sobre vários erros dele. Então aqui, ela especifica que um desses erros dele era aplicar para o futuro os 1335 dias, mas ela disse a ele que já se cumpriu no passado. A frase que ela escreveu é entendida assim: nós lhe contamos alguns de seus erros no passado, nós lhe dissemos que os 1335 dias haviam terminado, e nós lhe dissemos vários erros dele. Caso contrário, ela estaria se contradizendo, pois vimos que ela apoiou um cumprimento passado dos 1290 e 1335 anos. E podemos também perguntar, por que Ellen White repreendeu o irmão Huet, e não seu marido e todos os outros pioneiros que ensinaram que os 1335 anos haviam terminado? Essa era uma crença da igreja. Tiago White, em um artigo na Review and Herald em 1857, escreveu: as evidências são conclusivas de que os 1335 dias terminaram com os 2300, com o clamor da meia-noite em 1844. Então o anjo de Apocalipse 10, 1-6, jurou que o tempo não existirá mais. Tiago White, Review and Herald, 29 de janeiro de 1857. No mesmo artigo, Uriah Smith em 1863 declarou: agora é manifestamente errado datar os 1290 dias a partir do estabelecimento do papado, quando a profecia diz que eles devem datar a partir da remoção do paganismo, que foi 30 anos antes. Portanto, datamos os 1290 dias a partir do ano 508, e como os 1335 dias são mencionados, em conexão com estes, nenhuma razão possível pode ser dada para que eles não comecem no mesmo ponto. Os 1290 e 1260 terminam juntos em 1798. Uriah Smith, Review and Herald, 24 de fevereiro de 1863. Outro ponto importante que precisa ficar gravado em nossa mente é que Jesus disse que depois de 1844, o tempo não existirá mais. O anjo deixou claro, para João em Apocalipse, que após esses tempos proféticos de 1260, 1290, 1335 e 2300 anos, não existirá mais nenhum tempo profético, com data marcada para iniciar e terminar. Deus não tem mais uma mensagem para dar a seu povo baseado em tempo, com data para iniciar e terminar. Os 1260 anos, teve uma data para iniciar e terminar. Os 1290 anos, teve uma data para iniciar e terminar. Os 1335 anos, teve uma data para iniciar e terminar. Os 2300 anos, teve uma data para iniciar e terminar. Mas não haverá mais mensagem baseada em tempo profético. O anjo forte disse: o tempo não existirá mais. A respeito disso, Ellen White diz: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. O tempo, profético, não existirá mais. Apocalipse 10, 5 e 6. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Mensagem Escolhidas, volume 2, página 108. Esse tempo, que o anjo mencionou com solene juramento, não é o fim da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas do tempo profético, que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. Manuscrito 59, de 1900 e Manuscript Releases, volume 19, página 319.
Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo nem para a vinda de Cristo. Mensagem Escolhidas, volume 1, página 188. Daniel 12, 5 a 13, está falando do mesmo acontecimento de Daniel 11, 31 a 35, sobre a perseguição papal da Idade Média. Daniel 11, 31 a 35, está falando do papado, e da perseguição que o papado faria sobre o povo de Deus, durante 1260 anos, e usa frases como, provados, purificados, e embranquecidos. E Daniel 12, versos 7 e 10, estão falando do mesmo período, e diz que o povo de Deus seria purificados, e embranquecidos, e provados. Daniel 11, verso 35, fala que os fiéis seriam perseguidos, até o tempo do fim, 1798. E Daniel 12, verso 11, diz que a abominação desoladora, que é o papado, duraria 1290 dias, ou anos, que foi até o tempo do fim, em 1798. Em Daniel 11, verso 33, descreve aqueles que têm entendimento, ou seja, os fiéis. E em Daniel 12, verso 10, também usa a mesma frase. Daniel 11, verso 35, usa a frase até o tempo do fim. Daniel 12, verso 9, usa a mesma frase até o tempo do fim. Como essas frases em Daniel 11, 31 a 35 se aplicam ao papado durante o período dos 1260 anos, assim Daniel 12, versos 7 a 13, também se aplica a esse poder. Igualmente, Daniel 12, verso 11, sobre os 1290 anos, o contínuo, abominação desoladora, estão falando do mesmo contínuo ou diário, e a mesma abominação desoladora, que aparece em Daniel 8, 11 a 14 e Daniel 11, verso 31, também falando do papado. Porque, os 1290 dias, equivalem a 1290 anos, e os 1290 anos, também terminaram em 1798 d.C., o que necessita de um ponto de partida que foi em 508 d.C. A abominação da desolação. Os futuristas também ensinam erroneamente, que a abominação da desolação, mencionada por Cristo em Mateus 24, verso 15 e Marcos 13, verso 14, é uma referência à abominação desoladora de Daniel 12, verso 11. Eles dizem que essa abominação da desolação é a lei dominical do fim dos tempos. Mas isso não é verdade. Vamos ver. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, verso 15. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Marcos 13, verso 14. Duas citações de Ellen White são usadas para apoiar esta afirmação. A primeira diz: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim no arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. A segunda diz: como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra, para não mais tornar. Maranata, página 197. Essas duas citações de Ellen White e as citações de Jesus, estão falando da abominação da desolação de Daniel 9, 26, que fala da destruição de Jerusalém. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel 9, 26. Por isso que Marcos disse: a abominação do assolamento. E Jesus está falando do cumprimento dessa profecia de Daniel 9, verso 26, que aconteceu no ano 70. E não da abominação de Daniel 12, verso 11. E Ellen White nos mostra que essa invasão romana da Judeia, e a destruição de Jerusalém, é um tipo da destruição do mundo, por causa de uma legislação dominical do fim dos tempos.
A destruição do mundo e as coisas terríveis que virão, se seguirá a essa lei dominical. Sobre isso Ellen White diz: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus, e calcou a pés a sua lei. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo, quanto ao dia da destruição final. O Grande Conflito, páginas 36 e 37. Portanto, Jesus e Ellen White não estão dizendo que a abominação da desolação de Daniel 12, verso 11, é a lei dominical. A abominação da desolação de Daniel 12, verso 11, é o estabelecimento do papado, que começou no ano 508. Então, Daniel 9, 26, Mateus 24:15 e Marcos 13, 14 se referem a Roma pagã, como o poder desolador que destruiu Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. A abominação da desolação, de Daniel 12, verso 11, se refere à saída de Roma pagã e à entrada do papado, em 508 depois de Cristo, que é a abominação desoladora. Daniel 12, verso 11, está se referindo a Daniel 11. Verso 31, e Daniel 8, 11 a 14, que fala da saída do contínuo, que era Roma pagã, e a entrada da abominação desoladora, que é Roma papal. Daniel 12, verso 11, está atribuindo um elemento de tempo para esse evento, que iniciou em 508, e terminou em 1798. O que significa que os 1290 dias de Daniel 12, verso 11, não são dias literais, associados a uma lei dominical do fim dos tempos, mas uma profecia do estabelecimento de Roma papal. As evidências das Escrituras e do espírito de profecia não apoiam o conceito de que as profecias de tempo em Daniel 12, 5 a 13, ainda estão no futuro. A interpretação dos pioneiros adventistas estão em harmonia com os princípios historicistas de interpretação e com todos os eventos futuros em sua ordem exata. Deus realmente usou os pioneiros fundadores. E é por isso que Ellen White diz que devemos deixar que esses pioneiros identifiquem a verdade. Amém.